mãezinha. Vai com Deus, fique em paz. Vai com Deus, minha mãezinha. Vai com Deus, fique em paz. Teus irmãos que já partiram estarão segurando as tuas mãos. Fica tranquila, o frio passará. Já passou. E nos braços de tua mãe você estará. Vai com Deus, minha mãezinha. Vai com Deus, fique em paz. Vai com Deus, minha mãezinha. Vai com Deus, fique em paz. Minha vozinha te aguardará e a tua face vai beijar. Será uma luz infinita e os grandes amigos a te aconchegar. Um lindo jardim de flores a te encantar e a felicidade você sentirá. Peço que meu avô toque um violão pra ti e de mim você lembrará. Quando chegar a minha hora, nos teus braços vou estar. Minha mãezinha, vai com Deus, fique em paz. Vai com Deus, minha mãezinha. Vai com Deus, fique em paz. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir
aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Obrigado, eu também acho essa música muito linda. Obrigado. Essa música não é minha, gente, por favor. Particularmente é meu xodó. Pô, não posso gostar mais do que a música da minha mãe, mas é incrível, né? Como é que pode? Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado. Boa noite a todos, bem-vindos ao Ceará. Nossos agradecimentos à febtv.com.br, canal 3, que está transmitindo a palestra especial na noite de hoje, e à TV Secal, através do YouTube. Ao Grupo Secal por estar transmitindo também nossos agradecimentos. Nos ciclos de palestras aqui do Ceará, nós vamos ter uma palestra, iremos especial, porque no dia diferenciado, num domingo, no dia 9/10, às 9h30 da manhã, trazendo o escritor e palestrante espírita José Carlos de Luca. Ele vai falar o tema O Médico Jesus. E esse autor já escreveu o livro O Médico Jesus, Alguém Me Tocou, e O Amigo Jesus, além de outras obras que ele também escreveu. Então, será no dia 9/10, às 9h30 da manhã. O Secal está promovendo o seu 4º fórum, trazendo o tema central, o despertar de uma nova consciência, desafio para um mundo melhor. Na abertura deste evento, terá a apresentação do coral Encantos de Florianópolis. E o evento vai trazer 3 palestrantes. Ana Guimarães, do Rio de Janeiro, é a mãe da Nete Guimarães. Carmen Lúcia, de Blumenau. E Gerson Tavares, de Florianópolis. O evento vai acontecer no dia 1º/10, sábado, das 13 às 20 horas, lá no Centro Multiuso de São José, na beira-mar de São José. Mais informações ou inscrições pelo site www.secal.com.br/eventos, ou então com o nosso irmão Antônio ou Carlos Schmidt, aqui na frente do Ceará. Como é costume a gente anunciar a próxima palestra especial da casa, ela vai acontecer no dia 12/10. O palestrante é nosso irmão Sidney Lourenço, grande estudioso da doutrina espírita, e um tema que eu adoro, né? A obsessão e suas máscaras. É um tema apaixonante que merece a nossa atenção. Não pense que a obsessão é uma doençazinha simples de se curar, porque não é. É uma das mais graves que existe na humanidade, a obsessão. Então, o nosso irmão Sidney Lourenço vai trabalhar esse tema no dia 12/10, nesse mesmo horário. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Marcos Ludwig, vai trabalhar o tema O Poder da Fé na Doença e nas Inconformações da Vida. Nós vamos fazer a abertura dos trabalhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual aqui presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a equipe espiritual aqui presente, estamos considerando como aberto o trabalho desta noite. E passa a palavra ao nosso irmão Marcos Ludwig. Boa noite a todos.
que a paz de Deus e de Jesus possa se fazer presente entre todos nós, encarnados e desencarnados. Trazemos o abraço fraterno da diretoria, dos trabalhadores, dos frequentadores do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, a todos os presentes. Agradecemos à diretoria da casa pela confiança e pela oportunidade de trabalho e de estudo. É sempre conveniente, e achamos oportuno ressaltar, a importância e valorizar a grande tomada de decisão que todos nós tomamos na noite de hoje de estarmos aqui presentes, para poder receber um pouco mais dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, para nos fortalecermos com sua exemplificação e termos a responsabilidade, inclusive vai ser usado muito essa palavra na noite de hoje, responsabilidade, pois somos todos responsáveis por tudo aquilo que pensamos, agimos e praticamos. O saber, o conhecimento é de fundamental importância nas nossas vidas. Porém, efetivamente, esse conhecimento terá grande valia e potencialidade a partir do momento que nós exemplificamos no nosso dia a dia. O conhecimento por si só tem sua valia limitada. É preciso nós colocarmos em prática tudo aquilo que sabemos, que aprendemos, para aí sim processar o nosso processo de evolução moral, que nos trará benefício e, obviamente, benefício a todos aqueles que estão à nossa volta, principalmente os próximos, mais próximos, que são os nossos familiares. Precisamos sempre acreditar em algo soberanamente superior, uma força inesgotável para depositarmos nossas esperanças diante das doenças e das inconformações da vida, pelas quais todos nós, sem exceção, haveremos de experienciar. É imprescindível podermos sentir a companhia dessa energia, termos a certeza e a sensação de que estamos sempre amparados, em todos os momentos. Jamais estamos só, que nos piores e mais decisivos momentos da vida estaremos sempre amparados e protegidos, incondicionalmente, por essa entidade que é amor e misericórdia plena. Frisamos o incondicionalmente, porque Jesus não se magoa, não se aborrece conosco, porque percebe ainda que somos crianças na fase moral. Diferentemente das amizades construídas ao longo da vida, e mesmo aquelas pessoas que mais amam e nos apreciam, mas no momento em que ofendemos, que a magoamos, cria-se um certo distanciamento entre nós. E aí, quando nos caímos no desespero e precisamos daquela pessoa amiga do nosso lado, muitas das vezes nós não podemos contar. Não por culpa dela, mas por culpa nossa, até pelo constrangimento em que essa relação se tornou em função de uma desavença, de uma palavra dita numa hora de nervosismo. Mas Deus, essa força maior, não condiciona a gente para estar presente, para nos amparar e para nos deixar cada vez mais fortes e fortalecidos no ideal da melhora espiritual e moral. Mesmo que estejamos numa situação por erro nosso, e sempre estamos passando por dificuldades, por responsabilidade nossa. Ainda assim, Deus, através dos seus espíritos de luz, sempre se faz presente ao nosso lado, a nos amparar e a nos proteger. Muitas das vezes, nos sentimos fragilizados com as preocupações e as desavenças que a vida nos apresenta, e ainda colocamos culpa nos espíritos obsessores, ou naqueles espíritos que possam estar nos perseguindo, que normalmente muita gente fala de encosto, mas nós não estamos só rodeados de espíritos infelizes e desequilibrados como nós. Nós estamos mergulhados com espíritos de luz, espíritos, nossos anjos da guarda, nossos benfeitores, espíritos familiares que também estão junto de nós,
Nós é que vamos escolher que tipo de ligação, que tipo de vínculo nós vamos criar com aqueles que estão em desequilíbrio, através de atos, de pensamentos desequilibrados, ou nos serenar através de uma oração, através dessa conexão que fizemos com a espiritualidade maior no momento da prece. E aí sermos induzidos ao bem, à melhor resolução das nossas vidas, porque vamos ser inspirados e deixar ser inspirados e influenciados por esses espíritos que só querem o nosso bem. Muitas das vezes invejamos a vida do outro. Em nosso ponto de vista, presenciamos sempre alegria, sorriso no rosto, calma, uma tranquilidade, fazendo-nos crer que a vida dele é um verdadeiro mar de rosas, ou, no mínimo, muito melhor que a nossa. Quantas das vezes nós não incorremos nesse erro? Com as dificuldades, com os aborrecimentos, com as tristezas, e aí vemos uma pessoa do lado, sorrindo, alegre, calma, tranquila. Parece que ela não tem problema algum. E aí queremos até, de uma forma egoísta, trocar de situação, de momento com ela. Mas, invariavelmente, estamos sempre nos comparando, quase sempre nos colocando na posição de infelizes, vítimas, sofredores, e dificilmente percebemos que, na maioria das vezes, o quanto somos poupados e há tantas pessoas passando por inúmeras dificuldades, às vezes muito mais doloridas que as nossas. Difícil enxergar isso nos momentos ruins, de desequilíbrio. Nós nunca nos comparamos com aquelas pessoas que estão passando por um problema maior, mas sim com aquelas pessoas que aparentemente não têm problemas. Mas nós já falamos lá no início, todos, sem exceção, passamos pelas dificuldades, pelas oportunidades de aprendizado. Por isso, o vigiai e orai, para que a gente tenha sempre e permaneça sempre o maior tempo da vida, do nosso dia a dia, em equilíbrio de pensamentos, de atos. E a oração nos liga para esse equilíbrio, porque senão nós vamos sempre nos tornar infelizes, a cada momento que a dificuldade, a amargura, bate à nossa porta. Mas com toda certeza, este também experiencia seus sofrimentos, conflitos existenciais, porém, ainda assim, ou apesar de, então mesmo aquelas pessoas que aparentemente calmas e tranquilas, elas passam dificuldades, mas mesmo apesar dessas dificuldades, decide por viver acompanhado de otimismo, de entusiasmo, de esperança, na certeza que dias melhores virão. Concluímos que a problemática da vida é uma condição inerente ao nosso aperfeiçoamento, porém, o sofrimento é opcional de cada ser. É claro, se todos nós passamos por dificuldades que nada mais são do que aprendizados, a escolha é nossa sofrer com aquele aprendizado ou não. Nós podemos conviver com a doença sem ser pessoas doentes. Nós podemos ter inúmeros problemas, mas isso não é impedimento para que possamos sorrir, possamos ser alegres, possamos ser gentis, possamos ser simpáticos, possamos ser aquela pessoa autoastral. O problema é outro caso a ser resolvido. Nada nos impede desse otimismo e dessa esperança e dessa certeza que temos amplas e totais condições de sempre resolver e ultrapassar todas as barreiras que a vida nos apresenta. É como se estivéssemos viajando em um mesmo avião. Vejam, eu fiz alguma coisa para a gente comparar e perceber que isso pode ser bem relacionado com a nossa vida e com nossos momentos da vida. Então, eu pensei na seguinte comparação. É como se estivéssemos viajando em um mesmo avião. As desencarnações são como escalas para o refazimento das nossas energias. Então, a nossa vida é uma eterna viagem ao aperfeiçoamento. E as desencarnações são escalas que a gente faz durante essa viagem infinita para poder se refazer, para poder perceber o que estamos errando e o que precisamos melhorar. Iniciamos todos na classe econômica e, ao passar do tempo, podemos adquirir passagens em trechos na classe executiva. A partir do momento que nossas consciências adquirem tranquilidade e equilíbrio, igual aos voos normais, os da classe executiva podem transitar e ajudar os da classe econômica. Porém,
os da classe econômica não podem acessar a classe executiva. É uma questão vibratória de merecimento. Ou seja, quando adquirimos um pouquinho mais de conhecimento, essa classe executiva não é o conforto material, mas é o conforto e a paz de consciência que nos leva a seguir a vida com mais tranquilidade, com mais suavidade, com mais bem-querer. Só que esse estado de consciência nos coloca numa condição que aqueles em desequilíbrio não podem acessar. Nós podemos acessar aquele ambiente desequilibrado para tentar ajudar aqueles que precisam. Isso é uma questão de merecimento. O piloto dessa grande nave, dessa grande viagem, nosso modelo e guia Jesus, e o destino, o reino dos céus, a caminho da perfeição. Leon Denis traz a seguinte afirmativa: todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Se esse sofrimento é condição de progresso, e se nós somos criados para progredir, para evoluir moralmente, é fácil concluir que esse sofrimento faz parte, sim, do processo evolutivo que cada um haverá de fazer. Emmanuel, através de Chico, traz: nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. E aí nós concluímos o seguinte: toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação. O que queremos dizer com isso? Toda expiação, expiação são os resgates, as oportunidades que temos de melhorar na atual existência, fruto de desequilíbrios e atos impensados no passado, lá nas vidas pretéritas. Então, essa expiação, que é compulsória, ou seja, nós não escolhemos, mas nós precisamos passar, fruto da lei natural de ação e reação, ela por si só já é uma prova, porque nos fortalece e nos faz adquirir as virtudes. Porém, nem toda prova ou toda dificuldade é fruto de um ato do passado. É apenas uma forma de conseguirmos nos soerguer, de nos melhorarmos intimamente através das dificuldades que a vida nos oferece. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Está relacionada com o erro do passado. Como crianças que ainda somos no aspecto moral, achamos que apenas as brincadeiras, os brinquedos e os divertimento nos faz bem e é o melhor para nós. Então, como nós somos uma criança ainda, da parte moral, é como se as brincadeiras, os brinquedinhos fossem o quê? Os nossos prazeres materiais, o bom emprego, a bela casa, o carro importado. E quando precisamos fazer os deveres de casa e passarmos pelas avaliações e provas, o que a criança acha? Que é um castigo, que é um sofrimento, que é uma punição. Assim somos nós. Experimenta tirar o brinquedinho da mão de uma criança para ver qual é a reação dela. E assim somos nós, ainda crianças, na senda da evolução moral. Tira a nossa casa, tira o nosso bom emprego, tira o nosso equilíbrio, pautado muitas das vezes só nas coisas materiais, e aí percebam o nosso constrangimento e o nosso desequilíbrio. Então, para ver ainda como nós estamos ainda mais próximos do início do que da reta final de chegada, mas que todos nós, sem exceção, haveremos de chegar. Porém, a forma de acreditar ou comprometer-se, também é uma palavra que a gente quer frisar na noite de hoje, comprometimento. Porém, a forma de acreditar ou comprometer-se nessa entidade superior, Deus, é que nos difere um dos outros, com reflexos sobre o aspecto de aceitar, resistir e ultrapassar as experiências dolorosas da vida. Depois nós vamos mostrar de uma forma bem tranquila, através do ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, como nos diferimos um dos outros nessa forma de acreditar nessa força maior, de se comprometer com as leis divinas. Aqueles que absolutamente não acreditam na existência dessa força superior, Deus, e acreditam a criação a uma explosão cósmica, e ao acaso seria a consequência de tudo, que denominamos
ateísmo. Materialismo, orgulho sobrepõe a tudo. Essas pessoas que não admitem a existência de Deus, em virtude de não admitirem um ser superior, perfeito, o que não é material, o que não é tangível, absolutamente não existe. Então a gente vai colocar 3 formas de encarar a vida e de viver a vida. Uma delas é não acreditando em Deus e achar que tudo que está, a natureza e toda essa perfeição é obra do acaso. E aí nós vamos contar uma pequena historinha para poder relaxar um pouquinho, porque estamos falando de espiritismo, algo absolutamente sério, correto e indispensável nas nossas vidas, mas podemos sim, de uma forma tranquila, leve, estudar o tema, sem preocupação nenhuma. Então a história é o seguinte, muitos já conhecem, mas vale a pena e ela cabe bem no momento para a gente relembrar. Um homem passeia por um lindo bosque, contemplando toda aquela natureza exuberante, pensa consigo mesmo, que lindos pássaros, que árvores magníficas, que rio de águas cristalinas, e pensa consigo mesmo, frutos de uma explosão cósmica. Afinal, ele não admite a existência de Deus. Essa é a história do ateu, vale lembrar. De repente, percebe barulho nos galhos das árvores que cada vez aproxima-se dele. E então, ele avista um enorme urso correndo em sua direção. Ele tenta inutilmente fugir das garras do urso. Em desespero, tropeça e cai, e neste momento o urso já está na sua frente e estende suas garras para atacá-lo. E ele então grita, meu Deus, me ajuda. O ateu, no momento de dificuldade, grita, meu Deus, me ajuda. Nesse instante a cena fica congelada, que nem quando a gente aperta o pause na tela eu ia dizer videocassete, meu Deus, isso aí já é coisa antiga, né? Mas enfim, do iPad, do iPod, do Tudo Pode, deu a pausa, congelou aquela cena. Neste instante, a cena fica congelada. O urso fica estático, os pássaros deixam de cantar e até o rio paralisa suas águas. Um feixe de luz faz-se diante do homem e então ele escuta uma voz. Você chamando por mim? Me negaste a existência durante toda a sua vida? Me reconhece agora somente nesse último momento? E aí o ateu responde, tens razão, não posso ser hipócrita. Ainda mais agora, no último instante, onde tudo vai acabar para mim. Lógico, ele acha que a morte é o fim de tudo, né? Aniquila-se. Peço então que transforme este urso em um cristão. É um desejo que ele faz. Transforma então o urso em um cristão. E Deus diz para ele, ok, apesar de tudo será feita a sua vontade. E destaca a coerência diante da incoerência que ele acredita. A luz se vai e a cena volta no momento que havia parado. E então o urso, antes de desferir o último ataque, junta as mãos, baixa a cabeça e diz, Senhor, obrigado pela refeição que irei comer, que assim seja, e devora o ateu. Então percebam que não se transformou só num cristão, mas pelo assim seja, um cristão espírita. Quando despertam no mundo espiritual, após o desencarne, percebem que continua a existir, e isto lhes proporciona muita dificuldade, pois viveram de modo a encarar a vida de forma extremamente egoísta, e a não considerar a repercussão de seus atos e modo de agir, pois contavam com nada após a morte física. Então, realmente é um choque para quem não acredita em Deus, não acredita em reencarnação, obviamente, e quando acha que vai se livrar de todos os problemas, que viveu a vida da maneira que mais lhe aprazia, porque, principalmente nos momentos finais, né? Aí já não quer juntar mais nada, aí vende tudo, aí quer passear, aí quer aproveitar, porque está no finalzinho da vida, então ele não vai levar nada e vai tudo se acabar. E aí desencarna e tem a triste notícia que nada acabou. Que continua, que tem responsabilidade, que os seus atos irão repercutir não mais no mundo físico, mas na sua consciência. Tudo o que fez de certo e tudo o que fez de errado. Mas isso não lhes faz imune às responsabilidades dos seus atos. Lógico, se nós temos um Deus, infinita bondade e justiça, se a pessoa usar como argumento que não sabia, e aí não for responsável pelos seus atos, não teria justiça. Imagina a justiça divina. Sofrerão as consequências e terão novas oportunidades
para que possam reajustarem uma conduta de acordo com as leis de Deus, que é a lei de amor. Agora vamos passar para um segundo grupo. Tudo isso nós estamos para poder chegar na fé, né? Na fé raciocinada. Primeiro, estudamos aqui, ou tivemos a oportunidade de ver o ateu, aquele que não acredita em nada. Agora vamos ver alguém que acredita em alguma coisa. Aqueles que acreditam neste ser superior, porém, não conseguem explicar suas consequências e definem como sobrenatural e mistério as suas designações, que denominamos fé cega. Então acreditam sim em Deus, acreditam num ser superior, mas tudo que derroga de suas leis acham que é sobrenatural, que é mistério, o que será depois da morte. Sem questionamentos, estão sempre à espera de milagres. Acreditam seu destino exclusivamente à vontade de Deus. Então colocam tudo na mão de Deus. Deus sabe o que vai fazer comigo, Deus sabe o que eu tenho que fazer, vai acontecer o que Deus quiser, cruza os braços ou faz tudo atabalhoado, mas tudo tira a responsabilidade de si, que é muito mais cômodo, muito mais prático. Acreditam nas penitências e barganham com ele as suas dificuldades. Fragilizados e com sentimento de culpa, procuram atos externos e formais para tentarem diminuir este fardo, e o caminho mais fácil para compensar seus desequilíbrios é a paga através de sacrifícios e oferendas. Então eu erro, eu faço atos desequilibrados, depois eu vou lá e tento compensar a minha consciência pesada que me cobra. A nossa consciência nos cobra e nos acusa sempre quando nós fizemos alguma coisa errada, quando nós ofendemos, quando nós magoamos, quando nós somos indiferentes. Queiramos ou não, lá no fundo a nossa consciência nos cobra. Marcos, estás errado. Poderias ter perdoado, poderias ter relevado, poderias ter reconciliado, mas o meu livre-arbítrio faz com que eu tome a decisão que eu queira. E aí, com essa consciência pesada, com esse sentimento de culpa, procuramos uma forma de minimizar isso. E aí vamos para os sacrifícios, vamos para as penitências, vamos para as oferendas, para tentar minimizar um pouquinho. Mas ainda lá no fundo a consciência nos acusa. Fizeste errado. Pouco fazem para se melhorarem. Moralmente, não se esforçam em combater suas más inclinações. Acreditam sua infelicidade em castigo de Deus e procuram em atos formais, penitências e ofertas materiais, um meio de obter merecimento, a fim de minimizar seus sofrimentos. Vive a esperar a qualquer momento uma intervenção divina e milagrosa em suas vidas. Argumentam, quem já não escutou esse tipo de argumento? Que como seus destinos já foram traçados, pouco importa a sua forma de agir. É um karma, pois será tudo como Deus quer, retirando de si as responsabilidades pelos seus atos, e esquecendo que fazem uso de um precioso mecanismo de justiça, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que nos faz merecedores e responsáveis por tudo aquilo que a gente faz. É claro que a nossa programação reencarnatória já foi traçada, muitas vezes com a nossa colaboração. Mas aqui nós tomamos a decisão de fazer, de segui-la, de cumprir com aquelas responsabilidades que já assumimos no mundo espiritual ou não. Eu posso simplesmente, amanhã, resolver deixar minha família, deixar meus amigos, pegar um avião, ir lá para o outro lado do mundo e recomeçar uma vida toda nova, através da fuga, através de uma tangente para poder me afastar das minhas responsabilidades que eu tenho com os meus familiares, com os meus amigos e comigo mesmo. Eu posso momentaneamente me afastar dessa responsabilidade, mas apenas estou adiando um compromisso que muitas das vezes é a melhor oportunidade para nós resolvermos esses compromissos, é sempre a existência presente. E aí iremos voltar numa outra oportunidade com aqueles mesmos familiares, com aqueles mesmos amigos, para poder aprender com eles. É aquela coisa, não basta apenas suportar, temos que aprender a amar. Se suportar, voltaremos de novo, juntos, numa mesma configuração. O que é pai pode vir como filho, o que é filho pode vir como pai, mas precisarão processar aquele entendimento até que, além de se suportar, se respeite. E após o respeito, se ame. A partir do momento que agimos com essa liberdade de ação, somos nós os arquitetos de nossas vidas.
ainda que nossa programação reencarnatória realmente tenha sido traçada, como já falamos. Como aquele homem, aí mais uma historinha, falamos a historinha do ateu, e agora vamos falar a historinha daquele que exerce a fé cega, ou seja, aquela fé que está sempre esperando um milagre, sempre esperando a resolução dos seus problemas externamente. Ele não percebe que é responsável por tudo aquilo que faz. O homem que reza todos os dias para o seu anjo de guarda e suplica a ele ganhar na Mega Sena. Enxerga como este sendo a sua única salvação, a solução para todos os seus problemas. Já tentou emprego, já tentou diversos tipos de trabalho, mas nunca conseguiu amealhar a riqueza, os recursos financeiros que ele achava o mínimo suficiente para ser feliz. O tempo passa e então ele, já na velhice, sonha com seu anjo protetor, e então exige dele uma explicação. Como um homem de tanta fé, que realiza todos os seus compromissos com a igreja ou com o centro, poderia ser esquecido por Deus, que nunca lhe proporcionou a sorte de ganhar um prêmio sequer em toda a sua vida? Como posso, um homem temente a Deus, que cumpre com todas as suas obrigações, com suas penitências, nunca ter ganho nada? E eu preciso tanto de um prêmio? É só isso que eu quero na minha vida, para resolver tudo. E então o anjo responde: tínhamos até a permissão do Senhor para lhe conceder essa graça. Porém, estamos à espera. Pelo amor de Deus, compre ao menos o bilhete. Então, muitas das vezes, nós nos escondemos nesse tipo de situação. A gente quer uma melhora, a gente quer uma mudança, a gente quer uma graça, a gente quer um milagre, e não faz nada nem para merecer. Vamos ver que milagre não existe, mas pelo menos se esforçar um pouquinho, para poder ter pelo menos argumento para cobrar, cutucar o nosso anjo da guarda, né? Olha, eu compro o bilhete toda semana. Quem sabe tu me dá uma ajuda aí para mim ganhar. Mas isso é só uma alegoria para a gente ver que muitas das vezes a gente quer resultados diferentes, mas continua fazendo as mesmas coisas. E aí o resultado nunca vai ser diferente. Agora, há aqueles que comprometem-se com Deus. Veja, não só acreditam, mas comprometem-se com Deus. Que é todos nós que estamos aqui, né? Que bom que seja assim. Admitem suas leis e baseiam-se na razão e na ciência. Não vamos mais falar milagres, não vamos mais falar sobrenatural. Explicam suas consequências sendo de caráter natural, em harmonia com a lei de ação e reação, ou causa e efeito, que denominamos fé raciocinada. Então é essa fé que precisamos ter. É essa fé que vai fazer a diferença daqui a pouco, que nós vamos ver lá na frente, na doença, nas inconformações da vida. É essa fé que vai fazer a diferença. Segundo Kardec, a fé precisa enfrentar a razão em todas as fases da humanidade. É porque Deus quer, é um mistério de Deus, é um mistério das leis, eu não sei, mas eu tenho que acreditar porque foi-me imposto isso. Não, nós precisamos usar a razão, perceber o porquê que estamos acreditando naquilo. Tem que ter uma razão lógica para poder acreditar. E então, um cientista famoso em determinada época foi questionado da seguinte maneira: você acredita em milagres? Você, um doutor da ciência, acredita em milagres? E ele responde, sim. E então o entrevistador diz, mas como? Você, um homem de ciência, acreditar em milagres? E aí ele explica. Acredito em milagre, pois milagre nada mais é do que o resultado de uma lei desconhecida no momento. Então percebam que tudo o que nos acontece é com a permissão de Deus. E se naquele momento não temos uma explicação lógica, é porque nos falta ainda condições de poder cientificamente entender aquela situação. É a mesma coisa se nós pegarmos há 50 anos atrás, não precisamos ir muito longe, e colocarmos um celular, um smartphone na mão de uma pessoa de 50 anos atrás. Ela ia achar que aquilo ali é um milagre. Como é que pode uma caixinha dessa fazer eu me comunicar com o outro lado do mundo, filmar, gravar, WhatsApp, tudo isso sem saber das leis, das ondas Hertz
e de tudo aquilo que a gente sabe que a ciência explica de uma forma lógica e racional, que a nossa imagem, que o nosso som pode se enxergar no outro lado do planeta praticamente instantaneamente. E isso nada de milagroso tem. Percebe que o único responsável pelas suas dificuldades, por isso mesmo enxerga a justiça em tudo aquilo que lhe acontece, e que possui totais condições para superar suas provas, contando sempre com o auxílio e amparo dessa suprema energia. Então, isso que é muito importante. Percebe e enxerga a justiça mesmo nas piores dificuldades que atravessa na vida. Porque percebe que deu motivo ou é responsável, e pela lei de causa e efeito, aquilo é consequência de um ato praticado. E aí vai avaliar sua vida. Se deu motivo, se deu condições para que aquele sofrimento acontecesse. Porque muitas das vezes atribuímos a causas anteriores às nossas aflições, mas de anteriores não tem nada, é dessa existência mesmo. Se não cuidamos da nossa alimentação desde jovens, lá em determinada idade, na madureza ou na velhice, iremos sofrer as consequências pela ingesta de alimentos gordurosos, de alimentos que não trazem benefício nenhum, pelo contrário, danificam e desequilibram o nosso organismo. Aí lá na frente aparece uma doença, uma enfermidade, uma gastrite, ou algo mais importante de desequilíbrio, que causamos a nós próximos. Opa, isso aqui é coisa de vidas passadas. Isso aqui é uma expiação, é um karma que eu tenho. Analisa a sua vida e vê qual foi o seu comportamento, vê se você já não deu motivo nessa vida para sofrer simplesmente as consequências de um ato que você não teve a responsabilidade. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos, é muito cômodo comer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é gostoso, mas é desconfortável para nós começar a separar o joio do trigo. Opa, isso é gostoso, mas isso não me faz bem. Isso é bom, mas isso não vai me provocar uma saúde, uma qualidade de vida lá no futuro. Então, hoje eu preciso ser responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes, para depois eu sofrer as consequências. Eu planto hoje e colho amanhã. Ter fé é entregar-se, é muito mais que acreditar. Acreditar é apenas envolver. E aí eu trago um pequeno exemplo de Haroldo Dutra, que é bem interessante também. O Haroldo trouxe o seguinte exemplo para mostrarmos que a fé é entregar-se. O porco e a galinha se empenharam para proporcionar um excelente café da manhã. Então reuniu o porco e a galinha e quiseram proporcionar um grande café da manhã. Um café da manhã onde temos pães, frutos, bacon e ovos cozidos. E aí a moral da história dessa historinha curtinha que Haroldo nos traz. O porco está comprometido. Tem bacon. E a galinha apenas se envolveu. Ela apenas colocou o ovo. Então percebam a diferença de envolver-se ou de entregar-se. Quando nós nos entregamos de certeza, com toda a fé, com todo o amor, com todo o carinho, nós vemos a justiça acontecendo. Agora, apenas quando a gente se envolve, a gente acredita até um certo ponto, até onde nos é cômodo. Daqui a pouco a gente acha que o caminho está tomando um rumo que nós não nos agradamos, opa, aí eu deixo de acreditar. Aí Deus deixa de existir. Deus deixa de ser justo. Precisamos mostrar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso comprometimento nos momentos de dificuldade, nos momentos doloridos, nos momentos das perdas, nos momentos dos desequilíbrios. Ali é a nossa fé que está sendo testada. É ali que precisamos nos comprometer. É difícil, nós estamos ainda no início da caminhada, mas é preciso fortalecer esse sentimento de se comprometer com Deus e as suas leis. Jesus nos deixou inúmeros exemplos da importância da fé. Um senhor apresenta seu filho a Jesus. Ele ora se joga no fogo, ora se joga na água. E ele tinha levado aos seus discípulos, mas não o puderam curar. Jesus então procura seu filho. Jesus então cura o filho desse pai desesperado que traz o filho para ser curado. Seus discípulos, seus apóstolos não conseguiram curar. E aí Jesus cura. Então os discípulos vêm ter com Jesus. Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: pois em verdade vos digo,
Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma explicação que vem bem a calhar com essa passagem de Jesus. Diz o seguinte: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação, que se aproveitam os adversários que têm de combater. Os discípulos, nesse episódio, demonstraram essa incerteza em si mesmos e se acharam incapazes de curar aquela criatura. Então percebam, eles, mesmo na presença de Jesus ao seu lado, entre eles, mas ainda não acreditavam na força que eles próprios teriam que ter para poder ter processado a cura daquele infeliz, que nada mais é do que os espíritos obsessores que estavam ali, o perturbando, o deixando naquela situação difícil. E aí faltou esta fé robusta, essa fé que transporta as montanhas, não as montanhas físicas, mas as montanhas das nossas dificuldades. Essa fé robusta que nos faz mais fortes, não que os nossos problemas irão desaparecer, nada disso. Até tem gente que fala da seguinte maneira, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas quanto mais você reza, mais fortalecido você está para realmente estar pronto para poder vivenciar essas dificuldades da vida. Porque a fé robusta é isso, ela remove essas montanhas de dificuldades que a vida nos apresenta. Não com um milagre, não com um passe de mágica, mas com muita força, com muita robustez, com muita certeza daquilo que a gente tem dentro do coração, que é uma centelha divina, que todos nós temos dentro de cada um. Em relação ao nosso tema, no que diz respeito à importância da fé na doença, temos o exemplo no Evangelho de Jesus na passagem da mulher hemorrágica. Essa é uma passagem que denota toda a importância e a diferença da fé raciocinada nos momentos de doença. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Então percebam que essa fé inabalável daquela mulher em Jesus participou intensamente da cura. Ela fez parte daquela cura. Ela fez por merecer restaurar o equilíbrio do seu corpo físico. Ela não apenas pediu a Deus, pediu a Jesus que a libertasse daquele sofrimento. Não. A fé dela, robusta, fez com que ela fosse ao encontro de Jesus, porque tinha certeza que, se ao menos lhe tocasse, a sua enfermidade haveria de se curar. Quantas vezes nós desistimos tão fácil? Eu vou ao médico, mas se ele não acertar na medicação, eu desisto. Eu vou ao centro durante um mês, mas se não me tirar o encosto, eu vou procurar um centro mais forte. Quantas vezes a gente condiciona a nossa melhora por uma situação imediatista, sem sequer se comprometer com uma mudança de pensamento, de atos, de atitudes. Na época, agora analisando melhor esse episódio da mulher hemorrágica, imaginem, na época, quando no período de fluxo menstrual,
a mulher era considerada impura, se isolava e não podia ter contato com ninguém, até que o ciclo estivesse completamente terminado. Então, além do sofrimento que aquilo lhe causava, naquela época a mulher no ciclo menstrual era considerada impura. Ela não podia sair de casa, não podia deixar que ninguém a tocasse nem tocar a ninguém, porque era considerada um ser impuro durante aquele período. Então, não era somente a problemática física, mas também o terrível constrangimento e discriminação sofrida durante todos esses 12 anos. Ainda assim, acreditava que apenas tocando nas vestes do Nazareno seria suficiente para curá-la. No Evangelho segundo o Espiritismo traz uma explicação. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Na ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível, podendo assim produzir singular fenômeno de cura, que não passa de uma lei natural. Então percebam que todo esse processo de cura dessa mulher hemorrágica foi absolutamente natural. Não tem nada de sobrenatural e de milagre. Ela simplesmente, com sua fé robusta, ela manipulou aqueles fluidos, aquelas energias vindas de Jesus e fez com que o seu organismo se reequilibrasse novamente. E aí se curou. Efetivamente, nós podemos nos curar de todas as nossas enfermidades, mas para isso é preciso comprometer-se com Deus, e sempre será realizado o melhor para nós naquele momento, a cura ou não. É o caso melhor, se o caso melhor for a cura, será apenas resultado de um fenômeno natural através da manipulação do fluido universal, pelo qual todos nós estamos inseridos. Porque nem sempre a cura é o melhor para nós. Nem sempre o cessar daquele sofrimento é o melhor para nós. Às vezes, passar pelas dificuldades, pelaquela dor, é o momento de nós nos resgatarmos, de nós nos reencontrarmos. Quantas pessoas dizem, somente depois do câncer é que eu me transformei numa pessoa melhor. Hoje eu penso de uma maneira diferente. Hoje eu enxergo a vida de uma maneira diferente. Percebe que aquele dor, aquele sofrimento, aquele tratamento doloroso lhe fez um bem imenso, que talvez uma vida inteira sem nenhuma dor de cabeça não poderia provocar uma mudança tão expressiva no seu comportamento, uma ajuda tão importante no seu adiantamento moral. Por isso a gente tem que perceber e encarar as dores, as doenças, as inconformidades da vida como oportunidade de crescimento e não apenas como uma coisa infeliz, como uma coisa que somente nos prejudica. É nas inconformidades da vida, quando muitas das vezes está relacionada também ao comportamento do outro, onde não basta apenas termos resignação e acreditarmos nas nossas forças, mas é preciso também compreender, aceitar e perdoar o outro, perceber que isso também é nossa responsabilidade. Quando nós falamos das inconformidades da vida, nós precisamos entender que muitas das vezes foge do nosso controle, porque quando a doença é nossa, nós temos a responsabilidade de agir, de pensar, de mudar, de refazer, de reconstruir. Mas quando as inconformidades da vida trata-se de pessoas que estão à nossa volta, aí além disso, nós precisamos compreender o outro, nós precisamos aceitar o outro e nós precisamos perdoar, para que possamos nos reequilibrar, mesmo diante dessas dificuldades. A fé é a mãe de todas as virtudes, a caridade é uma delas. Mais o ensino de Jesus. De longa data, a benevolência do centurião vinha se manifestando por meio de boas obras, e a maior delas, certamente, era a autoestima que esse oficial tinha em relação a seu servo. Um fato muito raro vindo dos romanos, que geralmente tratavam seus escravos com total desprezo e rigor, que frequentemente chegavam à crueldade. Então vejam, esse centurião se preocupava, tinha carinho, tinha atenção pelo servo. E isso chamava a atenção dos outros porque não era peculiar dos romanos, e principalmente da autoridade que ele tinha em se preocupar com o servo. Demonstrar consideração por um servo ou escravo, de tão incomum que era, partindo de um romano, que isto só realçava o nobre caráter deste humilde homem.
Ele move-se de íntima paixão pelo seu servo e se esforça nas providências que tomava a favor dele. Certamente a medicina tão limitada naqueles tempos não pôde ajudar em muita coisa. Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas dizes somente numa palavra, e meu servo será curado. Vejam a fé inabalável desse centurião, a humildade desse homem. E ele diz, basta apenas dizer-lhe uma palavra, e meu servo será curado. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso interior, aprendizado que já foi feito. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas nós que temos essa facilidade de aceitar as verdades de Deus, é porque já processamos um pouquinho essa senda evolutiva. Mas isso não nos faz melhores, nos faz mais responsáveis. E também tem aqueles refratários que até admiram a doutrina espírita, leem os livros, pensam na lógica e na ciência que todo o Espiritismo traz, mas não conseguem aceitar a reencarnação. Por mais que tentem, não conseguem ainda, porque ainda não processaram esse estágio evolutivo, mas que irão processar, com certeza. O primeiro passo é, pelo menos, aceitar a ideia, e daqui para frente irá processar com as oportunidades que irão de vir através das reencarnações. Uma mulher chega com um filho nos braços, cego e sem os dois braços, e desesperada relata a Chico que acabara de vir de uma consulta médica e não bastasse todas as dificuldades do filho, uma enfermidade nas extremidades dos dois pés acabaria em um diagnóstico não menos cruel, teria que amputar as duas pernas. Vejam a situação dessa mãe desesperada. Um filho que nasce cego, sem os dois braços. Em tenra idade, vai ao médico através de um probleminha nos pés e o médico dá a seguinte diagnóstico. Temos que amputar as duas pernas. Então a mulher pergunta a Chico, por que tanta desgraça com aquele filho, que desde nascença já sofria com tanta enfermidade? Já não bastava a cegueira e a falta dos dois braços para castigá-lo? Que Deus é este que coloca no mundo seres para sofrer profundamente, enquanto outros gozam de tanta saúde e oportunidades? As inconformidades da vida. Como pode aquela mãe aceitar um filho que já teve tantos problemas? Ainda mais esse, será que ele precisa sofrer tanto? Cadê a justiça de Deus, que vê filhos saudáveis e o dela naquela situação tão sofredora? Chico fica comovido com aquela mãe e então Emmanuel se aproxima e diz a Chico, diga a essa mãe aflita que Deus é soberanamente bom e justo. E naquele filho amado se faz sua bondade e justiça. Seu querido filhinho, em algumas existências passadas e sucessivas, traz em sua consciência atormentada a intenção de novamente desperdiçar uma oportunidade de aprendizado. Já estava inconscientemente se preparando para, em menos de um ano, em um momento de distração da mãe, correr em direção à via pública, orientando-se pelo barulho dos carros para que tivesse a chance de ser atropelado. Então a providência divina lhe tira esse último recurso de autonomia para a execução de mais um delito gravíssimo contra as leis de Deus, que é o suicídio. E apresenta o diagnóstico aparentemente perverso, que somente está revestido de amor e misericórdia do Pai Maior ao seu filho amado. Quanto à mãe, participou indiretamente contribuindo em uma de suas existências pretéritas para que o filho cometesse suicídio. E então se comprometeu a auxiliá-lo na presente existência, lhe dedicando muito amor e paciência, a fim de ajudá-lo a regenerar-se e dar início ao caminho de uma redenção. Então percebam que se nós só tivermos aquela visão única da vida, realmente não há justiça. Como Deus poderia trazer tanto sofrimento para aquela mãe e para aquela criança? Mas ampliando o horizonte da nossa visão,
tendo se comprometido com um Deus bom e justo, aí nós percebemos a sua infinita bondade e justiça. Aquela criança tratava-se de um suicida, quanto mais, e nas suas últimas existências sempre lhe tirou a vida pelo desequilíbrio, pela falta de fé. E então, mesmo sem os braços e cegos, ainda assim, inconscientemente tramava mais uma chance de poder tirar a vida. Iria, através da orientação do barulho dos carros, numa distração da mãe, correr para a rua para, quem sabe, ser atropelado. E aí apenas aquela desgraça aparentemente cruel da perda das pernas, nada mais é que o amor e a justiça de Deus ali presente, fazendo com que ele não tenha condições mais de incorrer naquele erro gravíssimo, naquele delito mais grave que podemos fazer contra a lei divina, que é tirar a nossa própria vida. Então percebam a justiça divina atuando em todos os momentos e em todas as situações da vida. Em um pinga-fogo com Divaldo, Haroldo Dutra, eles nos esclarecem com muita clareza sobre essas situações, porque também a gente não pode ir, os espiritualistas têm sempre o equívoco de já ver alguma coisa que acontece, já dizer, se você nasceu pobre é porque foi um rei na vida passada, se você foi traído é porque você traiu na vida passada, e não é bem assim. Cada caso é um caso, nós somos singularidades, cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado, cada um tem as suas conquistas, todos temos que melhorar, mas cada um no seu cada um. Então, eles falam que as causas não são sempre as mesmas. Fulano de tal me traiu no passado é porque foste infiel e agora sofre as consequências. Na realidade, o mais importante não é o que fizemos no passado, mas sim o que podemos fazer no presente diante das inconformidades da vida. Ter a responsabilidade e a resignação de fazer o melhor, enxergar sempre a justiça e a permissão de Deus em tudo o que nos acontece. E aí ele mostra um exemplo para nós de como a gente tem que ter muito cuidado e não ser taxativo em afirmar que essa situação é decorrente de uma situação pretérita daquela forma. Diz-nos Haroldo que uma mãe dedicada e amorosa recebia pela vivência pautada na paciência e exemplificação do amor 4 filhos, recebendo em troca a paga da indiferença e a ingratidão. Ainda assim compreendia a ignorância dos filhos e cada vez mais fazia de tudo para compreender um modo de agir diferente, onde o amor haveria de transformá-los em pessoas melhores. Poderia nos precipitarmos em fazer a seguinte conclusão: certamente essa mãe no passado desistiu e prejudicou essas criaturas, e agora recebe toda essa ingratidão para poder refazer seus atos do passado. A primeira ideia que nos vem é essa: poxa, uma mãe dedicada, amorosa, e os filhos ingratos não reconhecem, indiferentes com aquele amor de mãe, com toda certeza, esses filhos ela abandonou numa vida passada e agora, pela lei de ação e reação, está sofrendo essas consequências. Porém, uma entidade superior revela justamente o contrário, que aquela mãe tratava-se de um espírito evoluído e se colocou à disposição para receber aqueles 4 espíritos rebeldes, a fim de, com muito amor e dedicação incondicional, orientá-los e proporcionar-lhes uma situação que dificilmente alguma mãe que não tivesse a moral extremamente elevada conseguiria suportar e manter o exemplo que aquele espírito de envergadura superior se propôs a fazer. Então percebam que não se tratava nada disso, pelo contrário, aquela mãe era um ser iluminado, que por misericórdia e compaixão percebeu que aquelas criaturas precisavam de alguém que se dedicasse uma vida inteira a eles, ainda que recebesse em troca a ingratidão, a indiferença, mas que pelo seu amor persistente e incondicional, ela haveria de transformar aqueles corações ainda endurecidos, através do exemplo do amor, da caridade, da fé e da paciência. Que possamos definitivamente entender os objetivos que a nosso grande educador universal chamada dor nos vem ensinar, e se bem aproveitarmos as oportunidades e lições que nos estabelece, deixaremos o estágio de aprendizes e nos tornaremos também instrumentos de avanço e aperfeiçoamento da humanidade, orientados sempre pelo nosso modelo e guia, Jesus.
E para finalizarmos, vamos contar uma última historinha, para que possamos levar esse exemplo de fé, de força, de fé inabalável nas nossas vidas, nos nossos corações e nos nossos lares. Uma jovem que estava passando pelo tratamento doloroso do câncer, estava fazendo rádio e quimioterapia. Já se sentia enfraquecida, seu organismo físico já não tinha aquele vigor, aquela resistência, em função de todo aquele tratamento doloroso que ela estava fazendo. Porém, em nenhum momento desanimou, em nenhum momento se abalou ou se revoltou. Pelo contrário, a cada dia que passa, acreditava que conseguiria curar-se daquela enfermidade e que Deus estaria sempre ao seu lado. Um dia ela acorda e vai à frente do espelho e percebe que tem apenas 3 fios de cabelo. E ela pensa o seguinte: como Deus é bom e me presenteia com 3 fios de cabelo, para que eu possa fazer uma linda trança. Então, trança aqueles 3 fiozinhos de cabelo, dá um sorriso diante do espelho e vai trabalhar. Passado algumas semanas, acorda, vai de frente ao espelho e agora percebe que só tem 2 fiozinhos de cabelo. E pensa o seguinte: que Deus generoso me concedeu 2 fios de cabelo, para que eu possa reparti-los ao meio e ficar ainda mais bela. Ela divide um fiozinho para o lado, um fiozinho para o outro, se acha linda e vai trabalhar. Passa algum tempo e ela volta a acordar e percebe agora que só tem 1 fiozinho de cabelo. E diz consigo mesmo: que Deus de misericórdia me conservou 1 fio de cabelo, para que eu possa fazer um lindo penteado rabo de cavalo. Então ela joga aquele fiozinho para trás, se sente linda e vai trabalhar. Até que um dia ela senta de frente à mesa e percebe que aquele fiozinho de cabelo desapareceu. E aí diz consigo mesmo: que maravilha! Deus de sabedoria me facilitou a vida. Hoje nem precisarei pentear meu cabelo. Que as bênçãos do Senhor recaia em cada um de nós, encarnados e desencarnados, que possamos levar esse exemplo para a nossa vida. Agradecemos a paciência, a tolerância, as vibrações de paz e amor de todos os presentes. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão Marcos Ludwig pela mensagem da noite e vamos nos preparar para o passe coletivo. Eu peço aos médios que se posicionem, por favor, em silêncio.